Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda da genere o colore della pelle. Io credo che nessun essere umano sia in vendita. Io credo nella libertà di pensiero e di espressione. Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà. Io credo nell'integrità politica. Io credo nei valori. Io credo nella Bibbia. Io credo in Dio. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Bom, a gente já começou o culto muito abençoado, né, gente? Poxa, que presença de Deus. Certa vez uma pessoa perguntou para outra, né? Você acredita em Deus? Daí essa pessoa falou, sim, acredito em Deus. Daí essa que perguntou falou, me prova. Aí ela pensou, peraí, tu ama o teu pai? Daí essa pessoa falou, óbvio, me prova. Então essa presença de Deus que a gente sente, né, no louvor, quando a gente está sendo ministrado pelo Senhor, é algo que não tem como explicar, né? Só quem sente é que sabe e conhece essa presença de Deus. Mas vamos para a palavra. O pessoal pode botar o pad depois. Bom, palavra de hoje, nós vamos falar sobre... Primeiro nós tivemos uma palavra muito abençoada, né, do Edu, no domingo passado. É uma palavra onde a gente quebrou as cadeias. E hoje nós vamos falar sobre sair da caverna, né, sair daquele lugar escuro, mas levando lá de dentro os tesouros que existem dentro de uma caverna. Amém? E aí, se a gente começar ali com a nossa pergunta, né, por que razão, na época da Bíblia, uma pessoa sairia da cidade onde mora para ir para uma caverna? Por que razão ela faria isso? E a gente então vai ver algumas histórias aqui na Bíblia do que aconteceu com essas pessoas que foram visitar uma caverna ou tiveram na vida delas, na história do povo, uma caverna. E a caverna, ela começa com um relato muito ruim, porque foi onde Ló deixou Sodoma, né, e saiu com a sua esposa, com a sua família. Depois a sua esposa virou uma estátua de sal, e Ló e as suas duas filhas foram para uma caverna. E lá coisas muito ruins aconteceram, né? As filhas embebedaram, Ló tiveram um filho com ele. Então a história que a gente conhece, primeiro relato de caverna, já não começou bem. E ele não vai terminar bem. A história das cavernas não vão terminar bem. E eu vou mostrar para vocês no final da pregação o que a Bíblia fala sobre isso. Depois teve um período onde as cavernas já foram usadas para enterrar os mortos. Então as pessoas queriam comprar as cavernas, né, uma das outras, para enterrar os seus mortos. Então a história das cavernas sempre foi um negócio ruim, certo? Sempre foi aquele lugar de morte, aquele lugar de tristeza, solidão. E aí, depois o ser humano passou a descobrir o quê? Riquezas dentro das cavernas. Então minerais, né, ouro, pedras preciosas, começou a descobrir o nosso maior tesouro, né, como cristão,
pergaminhos da Bíblia, os primeiros pergaminhos escritos da Bíblia foram encontrados dentro de cavernas, dentro de escombros, né? E então a história das cavernas nos mostra os dois lados, né? Aquele lado ruim e algumas lições que a gente consegue capturar lá de dentro e trazer para as nossas vidas. Bom, então a gente vai falar hoje sobre 3 histórias e vou começar pela história de Davi na caverna de Adulão. Vocês já conhecem essa história, mas é interessante entender sobre a vida de Davi. O que aconteceu na vida dele antes, né? Então Davi era o filho mais novo, o mais bonito, né? Porque era ruivo. Então Davi ficava... Davi, então, ele ficava lá no campo, cuidando das ovelhas, né? E ele era meio esquecido da família. Era aquele que ninguém na família dava muito crédito. Então ele já cresceu com aquela coisa de que, eu tenho toda uma família, né? E a minha família não me dá aquele valor que todos nós, né, achamos que nós temos. E realmente temos. Então Davi tinha um pai rico e respeitado, era o pastor de ovelhas. E olha que engraçado, você já passou por uma rua e viu um cachorro vindo na sua direção, caminhando, né? Você olha, meu Deus, se esse cachorro me morder, o que eu faço se ele me atacar? E a gente fica com medo, né? A gente já passa com medo assim do lado do cachorro. E aí a gente olha para Davi e o cara enfrentou um leão e um urso e matou os dois. Então Davi tinha o Senhor do lado dele e Davi pôde então experimentar assim o primeiro grande feito da vida dele, o Senhor do lado dele, ele enfrentando um urso e um leão. E Deus, né, a gente lembra aquela história de Saul governava e Deus ele rejeitou Saul. Deus queria trazer Davi como rei. E aí, Davi começou a ascensão dele e ele então foi chamado, aquele menino que estava lá no campo, foi chamado, né, e se manifestou lá para enfrentar o gigante. E aí eu fico pensando, né, mais uma história dessas. Como é que Davi não tinha medo, né, de enfrentar essas coisas? Eu fico pensando eu lutando com o professor do Cauã de Muay Thai, Jiu-Jitsu, faixa preta, corre os campeonatos de MMA. Então, né, corre os campeonatos lá, luta pra caramba, cara forte. Aí, imagina eu entrar no ringue com esse cara e de lá só sai um. Ou sai vivo ou sai morto. E assim foi Davi. Só que o cara era grande, o cara era grande. E Davi teve que enfrentar esse gigante. Então, novamente, né, Davi vence o gigante e novamente ele tem algo de Deus, né, Deus do lado dele, e ele enfrenta uma vitória, né, algo muito grande. Davi então ganhou a mão da filha de Saul, virou genro de Saul, capitão da sua guarda pessoal. Davi então começou a se tornar altamente respeitado pelas pessoas, começou a ganhar batalhas. E aí ele começou a ficar popular no meio da galera. O pessoal começou a fazer até música para Davi. E aquilo começou a pegar no coração de Saul. Certo? E Davi, ele gostava de Saul. Ele queria fazer as coisas em prol de Saul. Ele queria estar do lado de Saul, né? Então Davi tentava agradar Saul. E aí até que Saul diz o seguinte: Davi foge, tem um encontro com os sacerdotes, Saul fica sabendo, imagina, mata todos os homens de Deus, tamanho do transtorno que ele começou a ficar, mata os homens de Deus, e daí Davi se sente culpado e quer saber, eu vou para a caverna. E aí começa a história de Davi na caverna. Por conta dessas situações, ele e mais outros homens que se sentiam, eram pessoas endividadas, descontentes, obrigado, foram junto com Davi para a caverna. E aí, a gente entende o que dessa passagem de Davi? Que mesmo a pessoa que vive de milagres vai passar por problemas.
E a questão é que às vezes a gente coloca os nossos problemas lá em cima, entra na caverna e não consegue mais sair de lá. Ou se a gente sai, a gente fica visitando essa caverna o tempo todo, não consegue se libertar daquilo, né? Então, essa passagem de Davi nos mostra isso. E olha só que coisa, Davi, quando ele foi para a caverna, ele começou a ficar tão angustiado e com tanto medo que ele escreveu um salmo dentro da caverna. Escreveu alguns, mas olha só esse salmo que Davi escreveu, 142, 1. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Então Davi, muito angustiado e com medo, escreve isso. E aí a gente se pergunta, cara, mas como assim? Davi lutou com um leão, com um urso, com Golias, e aí de repente bate o medo nele, ele vai para a caverna, ele se fecha e fica daquela forma. Talvez você se identifique com o que aconteceu na vida de Davi, mas a verdade é, Davi tentou agradar Saul, Davi mostrou para Saul, né, que Deus estava do lado dele, todos viram, né, os milagres que Deus fez na vida de Davi, mas mesmo assim Davi não conseguia agradar Saul, Davi não conseguia ter o reconhecimento de Saul. E aí quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê o seguinte, muitas vezes a gente tenta agradar aquela pessoa, nosso pai, nossa mãe, a gente cresceu assim, nosso irmão, a gente tentou agradar as pessoas que nos cercam, muitas vezes até no nosso trabalho, e a gente não consegue ver, aquele outro lado de reconhecimento da pessoa que a gente ama. E a gente vai para onde? Para a caverna, e às vezes a gente fica naquela caverna a vida inteira, sofrendo, passando por situações ruins, sem experimentar a presença de Deus, sem se libertar, sem viver a vida que o Senhor te dá e a vida que nós devemos viver. Então, uma história de Davi é uma história de rejeição familiar, começa desde lá de trás até a pessoa com quem ele queria ter uma proximidade. Só que a história de Davi termina muito bem. Davi sai daquela caverna, sai confiante depois no Senhor, e até que ele atinge o reinado, e muitas bênçãos cercam Davi. Então, nós podemos ver que o lugar da caverna é um lugar de passagem. Novamente, nós vamos passar pelos problemas, nós vamos entrar nas cavernas, mas nós não podemos permanecer nos problemas, na caverna, durante a nossa vida inteira. A segunda história vem de Elias. Elias era meio que aquele cara assim, né, quando a gente começa a ler, era aquele cara meio Capitão Nascimento, né, do Tropa de Elite. Recebeu de Deus, você vai falar o que tem que falar, e eu vou colocar na sua boca o que você deve falar. Então Elias morava em Gileade. Era um momento onde aquela cidade vivia com muita idolatria, muitos problemas, não tinha quase homens de Deus naquele lugar. Era um lugar governado por Jezabel e Acabe,
e eles introduziram Baal no meio do povo, um deus onde todo mundo adorava aquele deus. E aí chega Elias, né, e fala assim para o pessoal, olha, né, o estilo Capitão Nascimento, é o seguinte, não vai mais chover aqui, não vai mais chover, a partir de agora vai ser seca, se preparem, né, por conta daquilo que o povo fazia contra Deus. E aí, Jezabel e Acabe começaram a ficar olhando torto para Elias, né? Já não gostaram do cara, do profeta de Deus, porque ali eles dominavam e o cara veio trazendo uma maldição, né? Na verdade, ele só falou a palavra, aquilo que Deus falava. E Elias então se retirou daquele lugar e foi sustentado por Deus com água e comida. Então Elias começa a viver a primeira experiência dele com Deus, sendo sustentado e recebendo uma palavra de Deus dizendo, olha, vai secar tudo, se preparem. E aí Elias vai para a casa de uma viúva, ela tinha um filho, e naquele lugar a mulher tinha um pouquinho de coisa para fazer, né, os últimos ingredientes para fazer um pão, e Elias chega na casa dela então e pede o alimento, e aquela mulher fica assim, mas faz o alimento para Elias. E aí o filho daquela mulher morre, e Elias ora, e o filho daquela mulher ressuscita. Bem, então Elias novamente consegue experimentar algo poderoso de Deus. Veio sustento, veio uma palavra, veio um milagre através do menino. E Acabe e Jezabel então culpavam Elias pela seca que acontecia naquele lugar. Elias então faz o quê? Capitão Nascimento fala assim, ó, reúne todos os profetas aí de Baal, porque agora a gente vai ver qual é o Deus verdadeiro. Aí a galera, então tá, né? Vamos chamar todos os profetas de Baal. Então começa lá a cerimônia, a competição, e os caras ficam lá se cortando, tentando fazer de tudo para cair fogo do céu, e não acontece nada. E de repente Elias vai, fala, pode molhar, porque vai cair fogo do céu. E Elias novamente experimenta algo extraordinário na vida dele. E o fogo cai, e os profetas de Baal são mortos. Só que Jezabel e Acabe, eles ficaram ainda mais furiosos com Elias. Lembra da história de Saul? Davi mostrando os milagres acontecendo, e Saul vai endurecendo o coração. Então Acabe e Jezabel vão endurecendo o coração e falam, a gente tem que pegar esse Elias. Então Elias olha essa situação, eu vou fugir, foge, e aí Elias entra numa espécie de depressão. Tudo que Deus fez, todos os milagres que ele experimenta, de repente Elias vem, fica abatido, não quer mais comer, o anjo fica, Elias come, Elias segue em frente, vamos. E aí Elias se desloca e vai para uma caverna. Elias, uma história bem parecida, né, com Davi, rejeição, não conseguiu mostrar para as pessoas, quer dizer, ele mostrou, mas todo mundo olhava e endurecia mais ainda o coração. Então Elias ficou abatido e foi para uma caverna. Naquela caverna, Deus aparece, Deus fala, uma voz, né, a voz de Deus fala com Elias e fala assim, Elias, o que fazes aí? Elias vem e começa a contar tudo o que acontece, começou a falar tudo, resmungar, né? Porque a gente faz, né, as coisas e ninguém te reconhece, e não tem mais profeta na tua terra, e isso e aquilo, pará. Aí vem um vento forte, terremoto, e depois a voz suave de Deus pergunta para Elias, o que fazes aí? E essa é a pergunta hoje para cada um de nós. O que nós fazemos nessa caverna? Deus pergunta, o que você faz aí? Você que experimentou tantas coisas de Deus, viu maravilhas, viu milagres, recebeu o Espírito Santo,
foi tomado pelo Espírito, recebeu palavra, entregou palavra, e hoje você está na caverna, e Deus fala para a vida de cada um de nós. O que vocês fazem aí? Novamente nós vimos então um homem de Deus decepcionado e com medo da morte, porque Elias fugiu com medo da morte. Ficou novamente provado que pessoas que vivem de milagres não quer dizer que não terão problemas. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então o Senhor traz essa história de Elias, né, juntamente com essa história de Davi, para nos mostrar que é muito bom de viver de milagres, mas se Deus fizesse milagres o tempo todo nas nossas vidas, nós nos acostumaríamos com os milagres realizados e ia acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter os nossos momentos de fraqueza, de tristeza, momentos onde a gente fica abatido, mas novamente, nós não podemos ficar dentro da caverna, nós temos que aprender o que acontece dentro da caverna e sair de lá com esse tesouro. Elias sai de lá, sai dessa caverna e muitas coisas acontecem na vida dele. Elias faz um sucessor e depois Elias é carregado por uma carruagem de fogo aos céus e arrebatado, né, vivendo mais uma experiência maravilhosa na vida deles. Romanos 5, 3 e 4 fala: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. Ou seja, a experiência no momento da dificuldade produz em nós uma esperança, porque nós já passamos por aquilo, nós passamos pela dificuldade e o caráter vai sendo moldado, e esse caráter moldado vai fazendo a gente ganhar essa experiência e a gente passa a ter perseverança. Desculpa, nós passamos a ter esperança, amém? De que as coisas mudem. E a terceira história que eu quero passar hoje é a história de Josué. Vocês lembram? Moisés fez tudo aquilo, tirou o povo do Egito, e de repente ele não entrou na terra prometida e trouxe Josué, onde Josué foi escolhido por Deus, e ali os dois andaram juntos, e Moisés passou a ensinar, e Josué começou a capturar as coisas que Moisés ensinava. Pegou os traços de comportamento, a paciência, mansidão, liderança, né? Começou a capturar tudo isso. E aí, Josué experimenta aquele primeiro milagre que a gente viu, né? De Davi, de Elias. Então Josué vai viver o primeiro milagre dele. Ele chega com todo o povo, carregando a arca, e tem à frente dele o Rio Jordão. Não tem como passar. E Deus, que já tinha feito o milagre com Moisés, agora faz a mesma coisa com Josué e abre o mar. Então ele vive ali o primeiro milagre, e todo o povo passa por aquele lugar. Depois, eles precisavam conquistar toda a terra onde tinham os inimigos, para ocupar a terra prometida. Então eles vão para Jericó, olham aquelas muralhas enormes, né? A mesma coisa, Davi e os gigantes, só que agora a galera toda olha, a outra galera que está dentro, muito forte, uma fortificação. Então eles fazem tudo aquilo, né? Deus dá a estratégia e eles vencem a batalha de Jericó. Depois eles vão para Ai, tem um problema na batalha de Ai, por causa de desobediência, mas depois Deus dá a vitória. E aí acontece algo onde existiam os povos do norte e do sul. Então eles avançaram em direção aos povos do norte,
onde tinham 5 reis. Só que esses 5 reis viram que Josué estava avançando, ganhando de território, de povos poderosos, e esses 5 reis se juntaram. E aí, eles falaram, vamos atacar antes que eles nos ataquem. E aí começou a briga. E a segunda coisa, então, ali que Josué experimenta, é que Deus lança uma confusão no meio do povo. Deus lança uma confusão, e o povo que estava lutando contra o povo de Josué, acaba acontecendo um monte de coisa, vários deles já morrem naquele período, naquele momento. E aí, uma terceira coisa, grandes pedras começam a cair do céu e matar o povo, matar os guerreiros inimigos. Então ele vive mais uma vez, tem uma experiência com Deus. E aí aconteceu uma coisa extraordinária, que a Bíblia fala. Josué queria acabar com a batalha ali durante o dia, só que ia anoitecer. Então José chega e fala assim, sol, para. Na verdade não foi o sol que parou, né? Foi a terra que parou. Josué fez a terra parar. A terra que fica, né, girando, parou a terra para que eles pudessem finalizar aquela batalha. Então a gente começa a olhar para essas coisas e ver como Deus ficou do lado de grandes homens que Ele escolheu. E eles viveram milagres atrás de milagres, coisas maravilhosas, coisas gigantescas. E alguns foram para a caverna, outros não. Foi o caso de Josué. Josué, então, não vai para a caverna. Mas a vitória dele estava dentro da caverna. Então, Josué e o seu exército, né, o exército foi até as cavernas, porque os 5 reis haviam se escondido lá dentro. Por quê? Medo de morrer, medo dos problemas que estavam acontecendo, os reis foram para a caverna. Então, a caverna nos mostra, né, que lá é lugar, sim, de um tempo ruim, de um tempo que não é agradável, de um tempo onde muitas vezes a gente pode se sentir sozinho, muitas vezes a gente pode entrar em depressão e ir para a caverna, muitas vezes a gente não tem o reconhecimento dos nossos familiares, a gente passa uma vida inteira chamando, ei, eu estou aqui, eu estou fazendo isso, ninguém me vê, pai, tu não me vê, a vida inteira estou tentando construir, te agradar, tu não me vê, pai. E Davi foi assim, mãe, né? Então a caverna é sim um lugar onde coisas ruins, é o nosso momento ruim, só que a vida nos ensina que nós vamos ter os momentos ruins. E nesse meio do caminho, alguns desistem de tudo, para a sua vida, ou ficam sedados, né, vivendo aquilo, se acostumam a viver com aquilo, ou até mesmo tiram suas vidas. E o Senhor diz, tem muita vida para ser vivida, tem muita experiência para ser vivida com Deus, tem muitos momentos como esse que a gente teve agora de manhã, de presença de Deus, de intimidade, tem muita coisa para ser vivida, do que passar uma vida inteira no mesmo problema, dentro da mesma caverna, ou saindo, voltando para a mesma caverna. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Salmo 73, 26. Agora tem uma coisa que aconteceu nessa história de Josué, foi a coisa que mais me marcou. Vocês viram, tantas coisas aqui que aconteceram, né? Sem contar em detalhes. Mas teve uma coisa que isso já me tocou há muito tempo lá atrás. E olha só o que aconteceu no primeiro milagre. Lembra que eu falei que abriu o Rio Jordão? Deus falou uma coisa para Josué. E ele disse assim, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde sacerdotes ficaram parados.
levem-nas com vocês para o local onde vocês forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, e um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor e o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. E agora, elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E a pergunta para nós é: que memorial nós estamos construindo para aqueles que vêm depois de nós? O que você está fazendo que os seus filhos vão olhar: nossa, pai, nossa, mãe, que legal, né? Você vai chegar no final da sua vida, como os seus filhos, seus netos vão olhar para você? Aquela pessoa que viveu a vida inteira na caverna, aquela pessoa que não conseguiu construir nada, não estou falando financeiramente, eu estou dizendo de bagagem, de ensinamento para a geração que veio depois. O que os seus filhos vão falar de vocês no futuro? Será que vocês vão poder chegar e falar assim: filho, vem cá, tá vendo aquele memorial ali? Filho, aqui é quando tinha uma doença na minha vida e eu não tinha mais esperança, mas o Senhor veio e me curou daquela doença. Então, por isso, filho, tem aquele memorial ali, ó, para que as nossas gerações jamais se esqueçam daquilo que o Senhor fez por nós. Será que nós vamos ter isso, construir esses memoriais, ou nós vamos ser aqueles que nossos filhos, nossos netos vão ver? Tanto faz. Pô, meu pai e minha mãe viviam dentro de uma caverna, a sua vida inteira depressivo, não conseguiu fazer muito, mas é isso, paciência, segue a vida. Como os nossos filhos vão olhar para nós? O que nós vamos deixar de legado? É uma das coisas mais incríveis da vida. O que nós vamos deixar de legado? Amém? E é isso. Talvez você não teve esse pai, talvez você não teve essa mãe que construíram esse memorial na vida, né, para mostrar para vocês: olha aqui, olha o que eu fiz, olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez em todo o nosso contexto. Talvez você não tenha tido isso, mas você não pode deixar de ser esse pai e essa mãe que vão construir esse memorial. Então Josué foi um homem segundo o coração de Deus, agradou a Deus, foi um dos maiores exemplos da Bíblia. Foi um homem incrível, não precisou passar por aquela caverna, só foi para buscar a vitória dele. Podem colocar a foto ali, por favor. No meu trabalho, eu tive que aprender a conviver com as crises, né? Eu cuido do dinheiro dos outros, e quando as coisas ficam muito ruins, imagina como eu fico. Como eu tenho que explicar para cada cliente, como cada um tem que saber conviver com isso. Então eu fui vendo, durante a minha vida, que conforme vinha o desespero, apareciam oportunidades. Ou então, calma, porque tudo volta, tudo passa, todas as crises passam, nenhuma crise se repete, elas vêm, ficam diferentes, as pessoas aprendem e assim vai. E aí é que entra, porque às vezes a gente quer ficar dentro da caverna, vivendo a mesma crise o tempo inteiro. E se a gente pegar, talvez não dê para enxergar muito bem, mas se a gente pegar a história de uma pessoa que viveu os últimos 80 anos da vida dela, ela passou por isso aqui. Isso só do lado externo, né? Obviamente,
tem um lado interno. Mas a pessoa passou Segunda Guerra Mundial, 1941, parecia que o mundo ia acabar, parecia que uma pessoa ia dominar o mundo, parecia aonde você morasse, qualquer lugar do planeta, você ia ser dominado por aquela pessoa, né? Um exército ia ganhar, escravizar. Todos, imagina os judeus, o cara que era judeu nessa época, o desespero dele, mas o povo está aí, muitos ficaram pelo caminho, mas o povo está aí. 1953, Guerra das Coreias, uma Coreia ataca a outra, 2,5 milhões de pessoas morrem. Mais guerra, né? 1962, crise dos mísseis em Cuba. A Rússia queria tomar a ilha, né, ou queria usar a ilha de Cuba para botar os mísseis nucleares. Foi na história da humanidade foi onde a gente chegou mais perto de uma crise de bomba nuclear. Vocês imaginam como as pessoas viviam nessa época? Meu Deus, se começar a tirar a bomba para tudo que é lado, acabou. A gente teve um pouquinho da experiência agora, né, disso. A gente começou a pensar nisso. 1964, Guerra do Vietnã. Muita gente morreu. Pela primeira vez se usou arma química na Guerra do Vietnã. As pessoas ficaram apavoradas também. Se começarem a botar arma química na água de uma cidade, lembra? Nova York, o que vai morrer de gente, o que vai acontecer, todo mundo pilhado, preocupado. Mais uma crise que se passa. Crise do petróleo, 1973. Era como se a gasolina tivesse saído de R$ 4,00 para R$ 16,00. O preço do petróleo subiu 4 vezes. Olha o desespero de todo mundo, inflação. Vai acabar tudo, não vou conseguir comprar mais nada. Passa a crise. Essa linha azul é a riqueza dos americanos, tá? Só para pegar uma linha. É como se comportou os mercados financeiros nessa linha azul. E vocês podem ver que a linha é só para cima. Vem a crise, cai e volta. E fica muito maior do que estava antes. Essa rosa são o tamanho da recessão, né? O tamanho que o mundo do estrago, do impacto que teve no mundo. Então a gente vem, segunda-feira negra, as pessoas amanheceram com 25% do patrimônio a menos, num desespero, o navio iraniano atacou o navio americano. 1981, AIDS, HIV, vai acabar com o mundo. Ninguém apertava mais a mão de ninguém. Ninguém sabia de onde que vem esse problema. Como que eu pego? As pessoas passaram a morrer, até descobrir isso, era pavor para todo lado. Guerra do Golfo, 1990. A crise dos tigres asiáticos, 1997. O mundo está globalizado. Começou a crise na Ásia, essa crise vai impactar o mundo inteiro. Começou todo mundo, pessoas saqueando as ruas, quebrando loja nos países asiáticos, roubando as coisas, no desespero. E o mundo começou a abalar o mundo inteiro, isso também. Depois, anos 2000, lembra quando o computador ia virar para o 2000? Podia ser o caos, mas foi uma crise de bolha, né? Super preço nas empresas de tecnologia, caiu todo mundo, muita gente perdeu dinheiro. E aí, 2003, aparece a SARS, coronavírus. Começa a aparecer uma peste do coronavírus, mas o mundo passa e segue. 2008 eu vivi essa crise, já trabalhando, foi terrível. A sensação era de que, porque era uma crise no sistema financeiro, não era econômico, era no dinheiro, na finança, nos bancos. Se quebrasse os bancos, todo mundo quebrava junto. E essa crise foi terrível. Depois tivemos H1N1, influenza, 2014 ebola. 40% dos que pegavam ebola morriam. E parecia que aquilo ia começar a se alastrar para o mundo. De repente chega 2020, coronavírus, vai todo mundo morrer. Mais uma crise, desespero, gente perdendo emprego, né? Talvez alguns tiraram a vida, talvez alguns mudaram e estão na caverna até hoje por causa do coronavírus. E agora está para vir uma crise grande.
Uma crise econômica vindo da Europa, Estados Unidos. O Brasil talvez seja menos afetado, mas essa crise está começando a tomar corpo. E o que a gente vai fazer? A gente vai se desesperar ou a gente vai entender que isso vai passar? Quantas crises você viveu na sua vida que elas passaram? Amém? Quantas crises passaram e você olha, nossa, realmente aquilo passou, hoje eu sei lidar melhor com aquilo. Ou então você pôde provar de uma experiência, de um milagre do Senhor naquele momento, daquela crise. E você então ganhou essa intimidade, você ganhou essa experiência, assim como vários na Bíblia ganharam. E às vezes a gente não dá valor. Vem a próxima crise, se afunda. Por isso que eu falo para todo mundo, as crises nunca duram para sempre. Uma crise nunca se estabeleceu para ficar eternamente. E assim é na sua vida. Elas vêm e passam. Você precisa se agarrar no Senhor, entender o que você vai extrair de tesouro dessa caverna. Amém? Eu fico imaginando no final dos tempos, né? Se a gente passar o fim dos tempos ali, como é que é? Pós-tribulacionista, né? Se a gente viver a tribulação, eu fico imaginando um monte de crente Nutella que tem hoje, né? Que a gente olha. Como será que as pessoas vão ver assim, cara? Eu não vou conseguir consumir. Eu estou com fome. Eu preciso comer, eu preciso fazer alguma coisa. Tem que botar a marquinha. Aí você olha assim. Aí vai vir o crente Nutella, vai chegar lá. Não, peraí, cara. Tá todo mundo entendendo errado. Esse negócio aqui tá todo mundo viajando. Você podia estar vivendo muito melhor e está preso a essas coisas. Aí a pessoa entra, passa a ter o direito, aí começa a postar lá no YouTube, né? Os cristãos, os crentes que estão aí vivendo a tribulação poderiam estar aqui, mas tem um entendimento errado de Deus, entendimento das coisas de Deus. E nisso vai uma leva embora. O problema de ir para a caverna é que a gente se acostuma e muitas vezes a gente gosta. Em 1947, um pastor de cabras e camelos andava pelo deserto, perto do Mar Morto, 1947. Ele andava e ele viu que um dos seus animais se perdeu. Então ele começou a procurar por tudo. E aí ele viu uma caverna. Dentro dessa caverna, ele começou a procurar o seu bicho, até que nessa caverna tinha uma descida. Ele pega uma pedrinha, pega uma pedra e atira no fundo. E ele ouve um barulho de uma coisa se quebrar. Então ele desce. De repente aquele homem descobre vários artefatos históricos e encontra quase todos os livros da Bíblia, escritos quase que na época de Jesus. Quase todos os livros da Bíblia. Foi a maior descoberta desde que Jesus veio à Terra. A maior descoberta estava dentro de uma caverna, jogado, sem nada, no lugar que não tem esperança nenhuma, um lugar seco e árido. Foi encontrado vida, aquilo que para a gente é a vida. Um ano depois, Israel virou nação. Não era uma nação ainda, se cumprindo uma promessa de Deus. De 1947 até 2021, nada mais tinha acontecido, nenhuma descoberta. Até que exploradores numa caverna chamada Caverna dos Horrores, porque foram encontrados muitos ossos naquela caverna, encontraram artefatos de 6.000 anos atrás e encontraram alguns pedaços do livro de Zacarias lá de trás, antes de Jesus. Imagina, escrito lá atrás, mostrando que a palavra é viva, amém? E que dentro da caverna tem tesouro.
Amém? Dentro da caverna tem tesouro. E eu falei para vocês que a história das cavernas não ia terminar bem. O problema de quem vive a vida inteira dentro da caverna é isso aqui. Apocalipse 6:15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? O problema de passar a vida inteira na caverna, se escondendo dos nossos problemas e não partir para a próxima etapa da nossa vida, é que a gente pode ser condenado e passar de fato a vida inteira dentro de uma caverna. Assim como a palavra fala. Sai dessa caverna, meu irmão. Sai dessa caverna. Entrega no altar de Deus essa preocupação. Entrega no altar de Deus tudo aquilo que está te fazendo ficar dentro dessa caverna. Libera o perdão. Quebra as maldições. Quebra tudo que ficou para trás. Em nome de Jesus. Louvor pode subir. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você ficasse em pé. Fechasse seus olhos. Segunda Coríntios 4:16-18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Toma isso para a tua vida, meu irmão. Toma isso para a tua vida. Salmos 42:11. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Por fim, o Senhor fala: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, entrega no altar do Senhor. Entrega no altar do Pai. Tudo que você viveu no passado, que ainda está aprendendo, toda a caverna que ainda está lá sendo habitada por você, toda a morte, tudo aquilo que te coloca para trás, para baixo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entrega para o Senhor nessa manhã. Ouça essa canção. Se você quiser depositar no altar do Senhor, você pode vir aqui na frente, fica à vontade. Toda depressão, em nome de Jesus, toda depressão que caia por terra, que saia em nome de Jesus, que essa caverna seja fechada. Todo problema de saúde, tudo aquilo que você carrega como falsa promessa para a sua vida,
quebra agora, tira isso, fecha essa caverna, sai dessa caverna. Mas para isso você precisa dar um passo na sua vida. É de fato sair da caverna. Você precisa se mover, você precisa se mexer, você precisa carregar as promessas de Deus e não aquilo que te falaram. Você não tem mais que tentar agradar a homens. Esquece isso. Nunca vai alcançar, nunca vai alcançar. Esquece isso. Agrada ao teu Senhor. Só a Ele rendemos graças. Venha a mim todos os que estão cansados. Vem o teu coração na presença de Deus irmão, mas só podes fluir o que estás a partir quando tudo deixares no altar. Deixa no altar do Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Apresenta ao Senhor, apresenta isso ao Senhor. Sai dessa caverna, meu irmão. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, Senhor, eu coloco a vida dos nossos irmãos, as nossas vidas, Senhor, na Tua presença. Pai, nós não queremos mais viver na escuridão, nós não queremos mais viver nesse lugar de trevas. Pai, quebra tudo aquilo que precisa ser quebrado, toda maldição hereditária, tudo aquilo, Deus, muda a nossa mentalidade, Senhor. Escuta agora, Pai, a oração dos Teus servos, daqueles que Te amam e desejam Te buscar, Pai, daqueles que desejam se libertar, daqueles que querem saber como viver na Tua presença, como viver dando um passo além, um dia após o outro, sabendo como enfrentar as crises, meu Pai. Ajuda cada um de nós, meu Deus. Clamamos, Deus, eu clamo pela vida dos nossos irmãos, que sejam vidas saudáveis, Pai, vidas que vão ensinar outros, mas que não vão ficar somente na dependência dessa escravidão, meu Pai. Deus, liberta cada um que está aqui buscando de todo o coração, meu Pai, te encontrar, Senhor. Libera, Pai, libera o Teu poder, Senhor, sobre a vida de cada um. Meu irmão, coloca no altar do Senhor, fala com a tua boca aquilo que você não quer mais viver. Tira isso de uma vez, arranca, dá um passo para fora dessa caverna e conhece o que tem disponível para você.
conhece essa vida que Deus tem para você. Aleluia. Perante o Senhor estiver, que todo o teu ser Ele controla. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. 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 Queridos, eu vou aqui completar. Sabe, muitas vezes a gente vem e ouve uma palavra e, que legal, eloquente, uma palavra legal. Mas sabe, queridos, é muito profunda essa palavra. Porque todos nós temos algo para deixar no altar. Talvez uma situação que a gente tenha vivido, que nos prenda. Talvez uma rejeição, talvez um abandono, talvez uma traição. Talvez uma perda muito importante, alguém muito querido, muito próximo que a gente perdeu e que nos fez ir para esse lugar da caverna. Sabe, querido, o lugar da caverna é o lugar de apatia. É o lugar onde eu fico ali, me escondo e eu falo, não vou me envolver em nada. É como se a gente vestisse uma couraça, né? Uma coisa que nos protege. Mas isso é falso, é ilusório. Porque a gente se fecha para tudo e para todos. E a gente deixa de experimentar aquilo que Deus tem para nós. Mas só podemos experimentar o poder e a vida de Deus quando nós largamos todas essas coisas no altar de Deus. Então eu quero te convidar mais um pouquinho nesse entendimento, sabe, de deixar no altar do Senhor tudo aquilo que nos afasta da sua presença. Sabe, talvez apatia, talvez o medo, talvez ansiedade, o medo do futuro, o que vai acontecer. Mas deixar tudo no altar, para que a gente possa experimentar esse poder do Senhor, amém? Vamos cantar mais uma vez esse refrão. E eu queria que você cantasse em entendimento, amém? Quando perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Que vocês sejam fortalecidos, que essa semana vocês comecem diferente, que vocês possam ensinar outros, ao invés de ficar lá dentro. Só carregue uma coisa para a vida de vocês, gente. Nenhuma crise dura para sempre. Amém? Toda crise é passageira. Toda crise é passageira.